Vamos lá, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos sagrados orixás, rogando que possa nos inspirar nos estudos de hoje. Bom, alguém aqui assistiu o último vídeo ou esteve aqui na última aula? Você não estava aqui na última aula? Você não lembra? Faz tanto tempo assim que nós tivemos a última aula. Faz mesmo. Nosso terreiro passou por algumas transições, mas todas positivas, graças a Deus. E aí não deu pra gente estar gravando nossos estudos, né? Inclusive, o último estudo não foi possível ser gravado, né? Deu pau no vídeo e aí a gente não conseguiu gravar. Bom, recapitulando, nós estamos falando sobre mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente, não é, Cristiane? E aí, você é o que, Cristiane? Você é médium, você se considera uma médium totalmente consciente, semiconsciente, inconsciente? Como que você se sente? Consciente. Totalmente consciente? A maioria. Mas você consegue controlar muito os seus atos diante da incorporação? Ou fica uma coisa involuntária? Eu não consigo controlar. Mas você tem impulsos inconscientes, por exemplo, você está parado e de repente sua mão faz assim? Se você tem a vontade de Eu tenho a movimentar, vontade de fazer, mas eu tenho consciência do que eu tô fazendo. mas a vontade vem primeiro na cabeça, depois você faz, ou você faz e continua consciente? Como que é? Vem na minha cabeça como uma imagem assim que eu tô vendo. Você está vendo, realizando o ato, Isso. mas em conjunto com o ato, ou seu pensamento ele age em conjunto com o ato, ou primeiro vem a imagem e depois você realiza o ato? Em conjunto com o ato. Em conjunto com o ato, isso já é semiconsciência. A consciência plena é quando o ato primeiro vem na cabeça e depois você realiza de forma capaz de modificar aquele ato. Por exemplo, na sua cabeça falou, agora você vai colocar a sua mão pra cá. Aí você fala, ok, vou colocar a mão pra cá. Ah, mas eu não tô afim não. E aí não tem um impulso, você não tem um impulso. Porque às vezes você pode falar, ah, eu não quero não, mas a mão vai. Mas, se você não tem este impulso e você modifica de forma plena a ideia que chegou, você é um médium totalmente consciente, um médium totalmente intuitivo, que não há mal nenhum, mas é raro. A mediunidade totalmente consciente, ela é rara, já conversamos sobre isso. E a mediunidade inconsciente, que você não tem consciência nenhuma do que está acontecendo ali durante o trabalho, é mais rara ainda, quase nula. Na Umbanda praticamente não existe. E olha, digo mais, até mesmo, amigos, estou falando por amigos, não estou generalizando, até mesmo no Candomblé. Eu tenho amigos do Candomblé, do qual a gente conversa muito. Eu fui casada com uma pessoa do Candomblé durante 10 anos, então eu tenho muitos contatos com pessoas do Candomblé e sei que esses irmãos também possuem a semiconsciência, não possuem a inconsciência nem quando estão com os orixás, né? Tanto é que, não entrando, né, em detalhes da religião do outro, porque não me cabe, tá? Nós somos umbandistas, mas nós temos a consciência de que, consciência no sentido de estudar um pouco, né, a religião dos nossos irmãos ali de matrizes africanas, de ligação com o Candomblé, nós temos um pouco de estudo, um pouco de vivência. Então, diante daquilo que vivenciei, porque eu só posso dizer daquilo que eu vi, os candomblés de Quetos de Angola que eu conheci, o que acontece? Antes de você fazer a sua feitura de fato, antes de você sair com o seu orixá ali,
do rancor, né, de ter todos aqueles atos das danças ritualísticas, o que acontece? Você ali tem um preparo, o médium tem um preparo no qual o orixá vai nascendo no seu ori, na sua cabeça. Então, o zelador, o pai de santo, vai te ensinar as danças ritualísticas do orixá. O orixá não desce e sai dançando a dança ritualística, não. O médium aprende ou o herê. O herê desce no médium e o zelador, o pai de santo, ensina o herê a fazer as danças, os atos, né, ritualísticos através da dança. E assim, o médium, quando vai sair com o seu orixá, vai lá e faz todos os atos magísticos, religiosos, através da dança. Porque ali não é um folclore, existe toda uma energia por trás de cada dança ritual realizada pelo orixá. Não é? Eles não estão ali por folclore, tem toda uma energia sendo movimentada ali, tanto para o médium, quanto para aqueles que estão ali em volta. Tanto é que você sai, né, dos trabalhos de candomblé também, cheio de energia, né, dos nossos irmãos. E aqui também na Umbanda. Então, fato é que mediunidade, como eu sempre digo, não é uma torneirinha que você abre e sai água. Porque a gente acha que tudo é muito mágico. Gente, é muito complicado. A ligação da espiritualidade para conosco é muito complexa, não é fácil, é muito difícil. Eles precisam quebrar uma grande barreira. Sabe o telefone sem fio? Que a gente brinca, né? Você fala algo e vai passando e vai passando. Quando chega no último, já está diferente. Não está igual. Já foi modificado. Porque, por mais que você tente passar a mesma ideia, cada um tem uma forma de expressá-la. Imagine com os guias espirituais. Então, há uma barreira muito grande a vencer. Por isso que o médium aprende antes a dança do orixá, para facilitar para o orixá o ato, para que o orixá não tenha uma barreira muito grande a transpor ao dançar a sua dança ritualística. E assim acontece com nós médiuns de Umbanda. Não é assim, ó, eu incorporei agora, né, eu vou realizar tudo por mim mesmo. Não é assim. Há exceções. Há exceções. Tem médiuns que têm uma faculdade mediúnica tão apurada que consegue, por si mesmo, realizar atos quase que milagrosos. Por que eu digo quase que milagrosos? Porque milagre, quando a gente fala a palavra milagre, é algo que nos remete, nos lembra algo assim, né, sobrenatural, impossível de ser realizado e que foi realizado. Para nós, umbandistas e espiritualistas, não existe o milagre de fato. Porque quando você descobre o mecanismo contido naquele milagre, o que foi realizado, né, todo o mecanismo que foi elaborado através daquele milagre, ele deixa de ser um milagre e passa a ser algo natural, explicável, através de uma ciência, nem que seja espiritual. Então, dito isso, a mediunidade consciente, inconsciente, semiconsciente, elas partem do mesmo princípio, não tem diferença. O médium inconsciente, totalmente inconsciente, interfere na mediunidade tanto quanto o médium totalmente consciente interfere. Às vezes, de forma um pouco mais sutil, mas sempre interfere. Vocês vão entender, todo mundo aqui frequenta há muito tempo a Umbanda e já vão perceber, se não perceberam, vão começar a perceber isso. E quem está nos assistindo, se não frequenta a Umbanda ainda, vai começar a perceber. Quando você passa por algum médium, quando você está passando por algum médium, sempre com o mesmo médium, né? Está passando comigo, a médium Isabela. Está passando sempre comigo. Você vai perceber
que por mais que eu esteja com guias diferentes, os meus guias sempre vão ter uma característica muito similar, ou um selo marcante. Porque esse selo marcante não é do guia, é de quem? É meu. Amém. E aí você vai passar com outro médium, também você fala, nossa, esse médium, os guias, eles têm algo muito que marca. Por mais que modifique a voz, por mais que modifique a forma de agir, né, tem um selo, é o selo do médium. E isso acontece com o médium inconsciente, que é raro. É raro. Nós já conversamos aqui que tem médiums que falam que são inconscientes por mentir mesmo, para ter um respaldo. Para falar, ai não quero falar que eu sou médium semi-consciente, porque as pessoas não vão querer passar comigo. O problema é de quem não queira passar com você. O problema é do outro. Você está aqui para realizar o bem. Se o outro não entende isso, se o outro quer milagres, se o outro quer isso, aquilo, outro, o problema é do outro. Porque quem está sofrendo, quem realmente quer ajuda, vai buscar ajuda da onde vier. Da onde vier. Porque a gente quer às vezes um médium que bota fogo no corpo e não queima. A gente às vezes quer um médium que gospe fogo. A gente às vezes quer um médium que dança em cima do caco de vidro. Onde está, de fato? Não, existe. Porque tem médiums que tem um ectoplasma tão em excesso, que consegue manipular energias, e não é milagre, é um ectoplasma mesmo, é uma energia vital tão grande que consegue manipular até mesmo uma capa protetora, na qual quando você pisa em cima do caco de vidro ou do fogo, não sente e não machuca. Mas eu, em particular, acho um desperdício de ectoplasma, de energia vital. Porque essa energia é a mesma energia que serve para fazer a cirurgia espiritual. E aí você gasta querendo provar algo que não tem necessidade de ficar provando. O mestre Jesus falou o que para os fariseus? Você que era da igreja evangélica, meu bem, diga para nós. O que Jesus falou para os fariseus quando os fariseus pediram um sinal para Jesus? Sabe o que Jesus respondeu? Se vocês não enxergam o óbvio, não são merecedores de grandes milagres, de enxergar grandes sinais do céu. Vocês não são merecedores porque são cegos. Cegos guiando cegos. Não foi, né, exatamente com essas palavras, mas é o que ele diz. Porque os espíritos superiores, eles não gostam de provar nada para ninguém. Porque para eles, o mais importante é tocar no intelecto, no emocional, e não na visão. Porque eu já vi pessoas, juro pra vocês, eu já vi pessoas que enxergaram espíritos e que depois de um tempo falaram, não, aquilo foi coisa da minha cabeça. Viram de palpar. E depois acham que é coisa da cabeça. Tem um médium, do qual eu não vou citar nomes, potentíssimo, de uma mediunidade, e aí eu não estou falando de moral, e não estou falando, né, de questões, né, morais. Estou falando de mediunidade, né, dessa questão ectoplásmica. Tem um médium que foi muito conhecido que pintava quadros, né, de grandes pintores da espiritualidade. Pintava com as duas mãos, pintava 2 quadros, tem vídeos, né, não vou mencionar nomes, mas tem vídeos. Pintava com uma mão, pintava com a outra, pintava com o pé, e quadros diferentes, de uma mediunidade incrível. Parou durante anos, porque teve uma época que duvidou da própria mediunidade. Famosíssimo, não vou citar nomes, mas duvidou da própria... Um dia acordou e falou, isso daí não é os espíritos não, isso é coisa da minha cabeça. Sabe por quê? Porque não havia o estudo. Isso que a gente está fazendo aqui, gente, é de suma importância. Para a gente compreender a espiritualidade de forma racional. Para a gente não achar que tudo, é nuvem, nuvem. Não. Existe matéria no plano material, existe matéria no plano espiritual, como existe matéria no universo inteiro. Só que a matéria, ela existe em infinitas
possibilidades. Já conversamos sobre isso. A gente vê sobre a água. Repito novamente, a gente vê a água. A água, ela existe em 3 estados que nós conhecemos, que é o líquido, o sólido e o gasoso. Todo mundo aqui aprendeu isso em química. Quando ela está no seu estado gasoso, alguém enxerga ela? No seu estado assim, nu e cru, né? Não enxerga, a não ser que ela esteja condensada, né? Etc. Mas quando ela está ali evaporando, no início você enxerga. Depois ela se esvai. Até que ela condensa novamente, né? E se transforma no seu estado líquido. E digo mais, se o átomo, o que acontece? Qual é a modificância? Como ela se modifica? Através da agitação do átomo. Quem dirá, se o átomo se agitar um pouco mais, ele não se torna espiritual? É a matéria do plano espiritual. É o fluido cósmico. É o fluido cósmico. Vocês acham que vocês vão chegar no plano espiritual e não tem matéria? Tem! Tenho certeza que nos planos que Jesus vive tem matéria. A gente sabe qual é essa matéria? Não. Está longe de a gente conceber isso. E aí que está o engano de muitos médiuns e de muitos que estão morando na Terra, querer descobrir tudo nesta encarnação. Nós estamos no mundo de transição, no mundo de expiação e prova. E como diz a velha frase, né, do filósofo, há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia possa supor. Não adianta a gente querer... Isso que eu estou explicando aqui, tudo que a gente estuda aqui, é algo muito diminuto do que realmente existe na espiritualidade. É algo muito pequeno. A gente aqui está pontilhando. Os espíritos falam para Kardec, não somos kardecistas, mas tragam muitos estudos de Kardec porque são importantíssimos. E os espíritos lá falam para Kardec que a gente ainda não consegue entender de forma plena a mediunidade. Nós não temos capacidade. Então a gente fica assim, né, tentando dizer e imaginar, mas nós não sabemos. A gente já falou do campo espiritual, nós já falamos do campo, né, mediúnico. E Rubens Saraceni, claro que a ideia que Rubens traz. Rubens Saraceni nos diz que o campo mediúnico não é nem a áurea. A áurea é a professora, né? Então, ele diz que o campo áurico não é o campo mediúnico, né? Ele explica através dos guias dele que o campo áurico, ele é o refletor do nosso interior, do nosso espírito, né? Mas que a mediunidade, ela tem um campo diferenciado com outros alcances, mas que também está ligado a este campo, né? Tudo vai virando uma junção. Mas vamos lá, né? Vamos lá. A gente vê tantos médiums com uma mediunidade, eu não estou falando de moralidade, mas com mediunidades tão intensas, fluídicas, capazes de realizar tantos milagres e utilizando ela de forma errônea, querendo provar algo para alguém. Aí me faz lembrar, esse eu posso falar, porque, né, esse é público e ele conta essa história. Chico Xavier tinha este fluido em excesso. E ninguém pode duvidar, né? Chico, né, ele tinha uma mediunidade incrível. E Chico tinha essa mediunidade, né, esse fluido vital em excesso. O que Chico começou a fazer? Eles tinham um grupo lá em Uberaba. Acho que em Uberaba. Desculpa se foi em uma outra cidade, mas tenho quase certeza que em Uberaba mesmo. Eles tinham um grupo no qual eles faziam materialização de espírito. Materialização. O médium fica lá paradinho, porque isso é algo que a gente tem que entender. Os espíritos não fazem nada sem o nosso fluido vital. Quando eles mexem, quando alguma coisa se mexe, na verdade não é o espírito que está mexendo, é o fluido vital do médium. Se não tem um médium com um fluido vital capaz de mexer algo, o espírito não consegue mexer algo sozinho. Ele pode até pegar este fluido, guardar numa caixinha, levar para outro lugar e manipular. Coisa que não é fácil. É mais fácil o médium estar presente. Tanto é que muitas vezes, para você movimentar o copo, os copos andantes, para você movimentar o copo, né? Ou para fazer, como que é o nome daquele, tem até filmes de terror lá que você coloca aquela pedra lá, como que é o nome?
Ouija. Ouija. Até o Ouija, vocês veem que todo mundo tem que estar com o dedo. Também, né? Isso, todo mundo tem que estar com o dedo em cima. Por que tem que estar com o dedo em cima? Porque primeiro precisa passar o fluido ali e animalizar. Você precisa animalizar aquele objeto inanimado. Então você precisa, né, eletrizar com a sua energia. Então você coloca a mão. Depois que está movimentando o copo, ou Ouija, ou qualquer coisa, quando está movimentando, o médium pode até tirar o dedo. Mas no início precisa, para você ver que não é tão fácil. Mesmo passar energia ali não é fácil. Então, para movimentar algo sozinho, é uma movimentação um pouco maior, né? E aí, entendam que tudo está no médium. Todo esse fluido está no médium. Então, Chico, né, tinha o trabalho de materialização, que serve para muitas coisas positivas, para a ciência, para estudar o perispírito. Foi assim que o perispírito foi estudado. Muitas vezes, trabalhos de cura. Hoje, a materialização, ela serve muito para trabalho de cura, né? Porque o médium fica lá, em estado meditativo, geralmente sonâmbulico, ele dorme, né? E aí, o fluido dele sai ainda mais, né? Sai mais. Geralmente, o perispírito do médium sai, e é o perispírito do médium que vai ser revestido do espírito. Então, praticamente, o espírito incorpora no perispírito do médium. É algo muito louco. Não é assim. Não é assim. Os próprios espíritos não conseguem explicar porque falta linguagem. Mas olha que complexidade. E aí, o que acontece? Chico tinha um grupo ali de materialização dos espíritos. Eles se materializavam. Era algo maravilhoso. Tem foto, algo incrível. Um dia, Emmanuel, e aí gastava energia vital, gastava energia fluídica vital do Chico, né? Porque você demanda muito dessa energia. Um dia, Emmanuel, mentor do Chico, vira para Chico e fala: acabou a palhaçada. Mentira, não falou desse jeito. Mas falou para Chico: Chico, nós não viemos para isso. Essa energia, ó, é para ser trazida para a psicografia. Porque lembra que Chico começava a psicografar, gente, 2 da tarde e só parava 7 da manhã e tinha que trabalhar. Então, para ele não se cansar, ele necessitava desse fluido vital. E era assim. E aí ele parou, porque Chico era muito obediente, parou e continuou. Então, não basta você ter este fluido e gastá-lo, sabe? À toa. Claro, tem guias. Os meus guias eu já expliquei, eles apagam muito a vela com a boca, né? Às vezes mexe no fogo. Eu não me queimo nunca. Mas é algo, sabe, sutil, não é? Eu vou botar fogo em mim, eu preciso provar. Gente, eu já vi amigos meus apagando o cigarro na pombagira para ver se a pombagira, se a pessoa estava incorporada de verdade. Já. O que eu trago para vocês é o que eu já vi. É o que eu já vi. Que absurdo, tá no médium. Tá no médium. Você sabe se o médium tem esse fluido vital capaz de protegê-lo? Você sabe se o guia está manipulando para protegê-lo? Porque por mais que ele tenha, vai ter que ter todo um trabalho de encapamento, vamos usar a palavra, encapamento no médium para protegê-lo. E as pessoas não estudam isso. E aí acha que é assim, eu vou furar mesmo para ver se está incorporado. Não entende, né? Não entende. Existe um ato também numa religião, não vou entrar nisso, eu não vou entrar no nome específico dessa religião afro. Existe uma religião afro, aonde quando Xangô, se eu não me engano, bom, é Xangô mesmo, quando Xangô desce, eles colocam carvões, né, colocam fogo, e os médiuns de Xangô dançam em cima. Conheço, né, eu tenho vários amigos dessa religião afro, que também não vou citar o segmento. E aí, esse meu amigo, conversando com esse meu amigo, ele fala: há médiums que não se queimam e há médiums que se queimam. Suportam, enquanto está com o orixá, suportam a dor, conseguem até suportar a dor, mas quando desincorpora, está queimado. E tem médiums que não. Por quê? Por causa do fluido. Tem médiums que têm abundância e tem médiums que não têm. E a maioria não tem esse fluido em abundância. Não tem. É raro, igual o médium inconsciente. Então nós devemos tomar cuidado com essas pegadinhas. Por que a gente tem que estudar isso? Para não entrar num terreiro e falar: nossa, aquele médium que bota fogo em tudo, ele é bom. Aquele médium que não bota não é bom. Porque aí nós vamos entrar em uma outra questão, a moral.
Tá, o médium botou fogo, o médium, nossa, cuspiu fogo, o médium comeu caco de vidro, ok. Mas o que aquela entidade passa para alguém? Para início de conversa, espírito superior não manipula essa energia à toa. Então, se o guia começou a manipular muito essa energia e bota fogo e põe a vela aqui e deixa a vela queimar, não tem coisa ruim, não é bem a palavra, mas já não é um espírito muito superior. Não é. Isso é fato. Isso é fato. Claro que a Umbanda, como diz aquela frase ali, ó, vamos repetir aquela frase do Caboclo da Sete Encruzilhada. Com os mais sábios aprenderemos, aos menos sábios ensinaremos, mas a todos que queiram trabalhar no bem, nenhum renegaremos. É telefone sem fio, não deve ser tão bem essa frase, mas é mais ou menos assim. O que quer dizer? Na Umbanda existem espíritos desde baixo até o mais alto, elevadíssimos. Só que o que está lá embaixo, eles já têm que trabalhar no bem. Eles já têm que estar trabalhando no bem. Ponto. Mas não é um espírito ali tão luminoso, que às vezes pode dar um conselho não tão legal assim. Por isso a vigilância. Por isso nós temos que estar sempre vigilante. Agora, não confundam. Os nossos irmãos de esquerda que trabalham, pelo menos nessa casa, os que trabalham nessa casa, os Exus e Pombagiras e Mirins de frente de trabalho, eles já não são esses que estão lá embaixo. Não confunda. Não confunda. Eles já são Exus de frente e de lei. A gente chama Exu, Pombagira e Mirins de lei. Tanto é que os nossos são educadíssimos, né? São lordes, ladies, maravilhosos. A gente não escuta um palavrão aqui nessa casa. São Exus de muita luz. Eles têm capacidade gigante de dar o conselho que eles querem. Agora, alguns que trabalham na tropa de choque, já não tanto. Tanto é que quem já veio no descarrego vê que quando eles descem são bem diferentes dos nossos Exus e Pombagiras de trabalho. Quem esteve aqui semana passada? Todo mundo? Sim. A tropa de choque veio, não veio? Vocês viram que diferente? Não são os nossos Exus e as nossas Pombagiras de trabalho. Isso quer dizer que eles são menos? Não são. Eles trabalham numa força maior, né? Por isso, né? Que eles têm essa Força maior não é a palavra, porque força maior é o amor. Força maior tem o Cristo e os orixás. Isso é força maior, porque o amor, ele avassala. O amor, ele cobra a multidão dos nossos pecados. A gente confunde as coisas. O que eles têm é a energia capaz de combater certas perturbações. Por isso que parece que a gente apanhou quando saiu. Mais ou menos, né? Parece que sacude um chicote. Por causa dessa energia forte. Vocês estão entendendo? Isso, as pessoas... Você tocou num ponto maravilhoso que as pessoas confundem. Força bruta com poder divino. Sabe por quê? Nós temos reencarnado tantos e tantos anos e temos viciado a nossa visão. Poder pra gente é Hitler. Poder pra gente são os reis, né? Lá do Egito, que mandavam e desmandavam. Isso não é poder. Jesus, gente, já veio há 2000 anos para transformar tudo. Por isso que ele é nosso mestre. O que é poder para Jesus? É lavar os pés. É mostrar poder, gente, é você ser humilde. Tão Porque simples, né? Tão simples. Porque quando você é humilde, nada te atinge. Quando você é humilde, você não tem mais inveja, porque o invejoso, ele se perturba toda hora. Porque ele fica assim, meu Deus, porque eu não consigo, outro consegue, outro não... E você não tem paz. O ciumento... Você tem ciúmes, casal? Aí? A outra já olhou pra lá, ó. O ciumento... Ele não tem paz. Ele tem que olhar lá no celular. Ele tem que revirar a bolsa. Ele tem que fuçar pra ver quem curtiu no Facebook, no Instagram. Ele precisa. Ele tá meio perturbado. E se tem muito coraçãozinho ali na mesma mulher, o que essa mulher tá dando um monte de coraçãozinho pra você? Se é uma pessoa humilde, se é um humilde, ele tem paz. E tem maior poder do que a paz? Então não vamos confundir. Agora vamos voltar lá, porque eu não vou estender muito. Vamos voltar lá nos médiuns conscientes, semiconscientes e inconscientes. Um é mais poderoso do que o outro? Não. Todos são iguais. Todos são iguais. Sabe o que vai ser mais poderoso? O conhecimento que ele traz
e o amor que ele tem. Porque assim, como eu falei, lembra lá do Candomblé que o médium precisa aprender a dançar, o corpo, na verdade não é nem o médium que precisa aprender a dançar, o corpo precisa ter, né, a desenvoltura dos atos para que o orixá consiga ter este mecanismo facilitado. Um médium de psicografia. Se o espírito vai psicografar para um médium que nunca escreveu, olha a dificuldade que o espírito vai ter de escrever. Por quê? Porque o corpo físico, na verdade, é uma máquina. É isso que nós temos que entender. Isso aqui é massa, nós não somos isso. Nós somos espíritos. Isso aqui é máquina. E aí, o espírito que vai se comunicar tem duas barreiras. O espírito, ele vai ter a barreira do espírito que está encarnado e a barreira da máquina. Por que duas barreiras? Porque se o médium for um médium chucro, e o organismo não tiver desenvoltura, não vai ter trabalho. Agora, se for um médium maleável, com conhecimento, com equilíbrio, mas com uma desenvoltura física um pouco travada diante da mediunidade que vai ser executada, o espírito tem um pouco mais de facilidade. Agora, se ele encontra um médium equilibrado, com conhecimento, que estuda e que também pratica a sua mediunidade, que maravilha! Ele vai encontrar facilidade. Hoje, no desenvolvimento mediúnico, nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Por isso que vocês veem eu primeiro incorporar, para vocês enxergarem e terem uma ideia de como cada arquetipo dos guias que vão descer reagem. E aí depois vão incorporando. Tanto é que é natural, depois de um tempo, os guias de uma mesma casa trabalharem de forma muito similar. Por quê? Porque já vai criando aquela ideia mental, fora as disciplinas trazidas no próprio plano espiritual, né? Que condiz ali com uma norma da casa equilibrada, luminosa, no qual todos seguem. Ok, deu para entender? Deu para entender que mediunidade não é fácil? Deu para entender que vocês são médiuns conscientes, sim, semiconscientes? Conscientes, como eu falei, por isso que eu fiz essas perguntas para a Cris. Nós temos que nos aperceber. Totalmente consciente, gente, é muito difícil. E inconsciente, então, impossível. Quase que impossível. E vai ficar cada vez mais impossível. E desde que Umbanda é Umbanda, até Zélio Fernandino de Moraes, que é considerado, né, o fundador da Umbanda, há contraditas, mas isso não tem importância, mas Zélio Fernandino de Moraes, que trabalhou na Umbanda há 100 e lá vai fumaça de anos, ele era médium consciente, semi-consciente, desculpa, as suas filhas, netos e o bisneto, como eu disse no último estudo, também. Todos semiconscientes. Não queremos ser mais bonito nem melhor do que ninguém. Fora que ser médium semiconsciente é incrível, mas traz responsabilidade. E como eu falei, como geralmente a gente dá uma marca na mediunidade, nós temos que tomar cuidado. E aí, aonde entra a humildade. Eu não vou incorporar a pombagira para dar show e ser a linda maravilhosa e fazer coisas que eu não tenho coragem. Porque aí, você transfere para a pombagira a sua vontade. E a pombagira até deixa. Ela vira de lado e fala, vai filha, vai, roda mais, faz. Porque a pombagira às vezes vai incorporar em você, a pombagira só vai fazer assim, ó, cruzar o chão. Ou dar uma rodadinha, porque rodar é questão energética. Então ela vai dar uma rodadinha, né? Não, aí a médium já quer virar o peão do baú. Roda, jequitinha. Ou, né, vira aquela coisa. Claro, gente, claro que vamos tomar cuidado para não cair na pegadinha dos extremos. Há entidades sim que precisam rodar para movimentar certa energia. Gargalhada de pombagira não é à toa. É balanço energético, quebra de ondas energéticas. Ela não tá rindo, né? Porque, eu quero rir porque eu sou linda, maravilhosa. Não. É movimentação energética. Vamos lembrar da música. Quá, 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 que linda risada de quá, quá, quá. Quá, 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 que linda risada que Exu vai dar. Essa música não é à toa. É movimentação energética. Tudo na Umbanda tem um porquê.
Quando o caboclo faz pensa o ato do caboclo, só pra gente finalizar por hoje. E a gente vai destrinchando isso aos poucos. Semana que vem, eu vou trazer um texto trazido por um espírito através de Kardec. E aí ele vai dizer que todos os médiuns conscientes, semiconscientes e inconscientes são iguais. E nada muda. Eu vou trazer trazido de Kardec, que tá lá no livro dos médiuns. Eu vou trazer para vocês verem como os espíritos... E assim, Kardec ainda deixa bem claro, quem traz esse texto é um espírito de alta envergadura. E ele explana, ali está escrito tudo o que se precisa saber sobre essas 3 mediunidades. Está escrito ali, é simples. Claro, tudo que a gente precisa saber diante do nosso conhecimento pardo, né? Pequeno e estreito, porque a gente só está destrinchando isso. E não vamos querer destrinchar além daquilo que nos cabe, porque senão a gente começa a inventar coisa, tá? Então, vamos lá. Quando o caboclo desce e faz ele não tá fazendo isso por lindo, maravilhoso. Aí o médium desatento e vaidoso quer que o caboclo dele seja aquele, né, que derruba a mata. Aí, grita, e roda e pula. Gente, o caboclo, quando ele faz e desce e faz o seu ato, ele está ativando, primeiramente, o chakra cardíaco. Essa pessoa que ele estava saudando. Ele sauda e está ativando o chakra cardíaco. Quando ele bate embaixo, o gástrico. E assim, quando ele bate no chakra cardíaco, há um abalo nas nossas vórtices. E aí a gente consegue entrar ainda mais na vibração dele. E quando ele grita, quando ele dá, né? No candomblé se chama de lá, mas é o orixá, creio que, se eu não me engano, salvo engano, tá? Porque às vezes são tantas palavras na cabeça. Mas quando ele dá aquele brado, quando ele brada, né? A gente na Umbanda chama de brado, não é à toa. É movimentação energética. Daí ele chega, bate, dá aquele abalo no nosso chakra cardíaco, grita, e aquilo parece que faz com que a gente cresce, né? Não sei se vocês perceberam, mas percebam, quando eles gritam, parece que a gente cresce. Por que cresce? O nosso perispírito sofre um abalo e o nosso perispírito ele desloca do corpo físico. Quando uns gritam, eu sinto muito tremendo. Sempre tremendo, porque há um abalo e o perispírito sai um pouco do corpo. E aí é onde ele consegue terminar de encaixar a vibração dele no nosso campo mediúnico. Então tudo tem um porquê. Tudo bem? Tudo bem por aqui? Semana que vem eu vou trazer esse texto e nós vamos destrinchar juntos, né? Estas mediunidades. E aí eu vou falar um pouco sobre a mediunidade inconsciente. Semana que vem eu falo um pouco sobre a mediunidade inconsciente, tá? E vou contar uns causos para vocês, né? Que eu tenho sobre médiuns inconscientes, que eu tenho certeza que eram médiuns inconscientes e que faliram. Faliram e complicados. Tem umas histórias complicadas para vocês verem que mediunidade inconsciente não é tudo. E que nós temos que tomar cuidado, tá bom? Muita luz, muito equilíbrio, muita paz. Pega pra mim, amor. Aperta na bolinha vermelha, por favor.